Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 12, diz assim: E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Meus irmãos, minhas irmãs, vemos aqui essa palavra que o Senhor Jesus menciona. É uma parábola, mas é uma parábola baseada num acontecimento que aconteceu. Num acontecimento que veio ocorrer em algum determinado tempo, porque o nosso Senhor sabe de todas as coisas. Então isso aqui não é uma história infundada que Jesus está falando, nem uma parábola sem base, não. Ele está falando com base em algo que aconteceu, porque ele conhece o passado, o presente e o futuro. E vemos aqui ele mencionando a situação de uma família. Na verdade, é um dos membros da família pedindo que ele pertencia, e a partir do momento que ele tivesse a posse daquilo que era dele, ele ia seguir a vida dele. Como ele ia seguir a vida dele? Como não ia seguir? Jesus não fala. Jesus fala de como ele viveu a vida dele. Então Jesus fala do acontecimento que aconteceu e depois o arrependimento dele. Mas eu não quero falar nessa linha. Eu quero falar em relação à bondade do Pai. A bondade do Pai. O filho chegou e pediu, e o pai podia dizer: não, meu filho, eu ainda estou vivo. Eu ainda não fiz o inventário. Eu ainda não dividi as propriedades. Ainda está sob meu poder. Ainda está sob meu domínio. E aquele tempo, possivelmente, tinha uma cultura diferente de fazer inventário, diferente da forma de hoje. Mas veja que o pai não ficou questionando a atitude do filho. Não, a Bíblia não diz, Jesus não diz que o pai ficou questionando a situação, a atitude do filho. Mas, certamente, esse pai ficou com muita dor no coração. Por que que ele ficou com muita dor no coração? Porque ele sabia que certamente o seu filho iria se ausentar. Iria se ausentar, para algum lugar determinado, e o pai ficou ali só com um dos filhos, e pensativo, com dor no coração, preocupado, porque o filho, após pegar o que lhe pertencia, ter se ausentado para distante do pai, distante da mãe. Mas o pai nunca esqueceu daquele filho. O filho, certamente, conforme diz mais adiante, tinha se esquecido, e ele mesmo comprova isso. A palavra prova que ele tinha se esquecido da família. Ele tinha esquecido do pai. Enquanto ele tinha dinheiro, ele estava vivendo dissolutamente e não estava preocupado como o pai estava, como a mãe estava. A Bíblia diz que ele viveu dissolutamente, mas um dia acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, e aí ele, diante daquela situação de crise que ele estava, ele lembrou-se da casa do pai e dos funcionários do seu pai. Então dá a entender que era um homem que tinha muitas posses, porque ele tinha funcionários. E o próprio filho menciona isso a respeito dos funcionários do pai. Mas o que eu acho engraçado, a atitude do pai, dividir a fazenda, dar o que o filho queria. Então ele causou duas situações no pai. Primeiro, pediu uma divisão enquanto o pai estava vivo. Isso não era comum, porque a Bíblia não registra essa prática anteriormente. E ele fez algo contra a cultura. Mas o pai pegou e deu o que era dele. Deu o que era dele. E a outra situação que ele causou no pai foi a ausência. A ausência do filho para longe da casa do pai. Eu fico pensando, esse filho,
quando o pai criou ele, quando a sua mãe, né, deu à luz a ele, e aí, né, ele pequenininho, o pai pegava no colo, passava às vezes a noite de sono, com o filho no colo, passava, quem sabe, até necessidades para dar o que há de melhor para o filho. Quem sabe enfrentava lutas e dificuldades para atender o seu filho da melhor maneira possível. E não deixava certamente faltar nada para o filho dentro das limitações que ele tinha. E quem sabe ele brincava com esse filho, que é o normal de um pai, brincar com o filho, a mãe brincar com o filho, passar horas com o filho, olhando, admirando o filho, cada passinho que o filho dá, cada palavra que o filho pronuncia, cada ato que o filho pratica. Hoje dá para recordar isso, porque pode filmar, né? Hoje muita gente tem aparelho e pode filmar o procedimento, o crescimento e o desenvolvimento do filho. Mas a atitude desse filho não ficou gravada em máquina quando era pequeno, não ficou gravada em equipamento, nem fita de computador, nem nada. Mas ficou gravado certamente no coração do pai e da mãe, cada atitude, cada momento daquele filho. E o filho foi crescendo, e foi se desenvolvendo, e foi para a escola, e passou a sua infância, passou a sua adolescência, agora na sua juventude. A Bíblia não diz quantos anos ele tinha. Na sua juventude, ele toma essa atitude, causando uma dupla dor no pai. Primeiro, um constrangimento. Segundo, uma dor sentimental inexplicável, porque só sabe a dor da ausência de um filho é o pai e a mãe. Não importa se o filho é inteligente ou não é, se o filho é legal ou não é, se o filho é branco ou preto, magro, gordo, pequeno ou alto, não, pequeno, baixo ou alto, não interessa. Para o pai e para a mãe, não existe filho feio, não existe filha feia. Não, não existe. Para o pai e a mãe, filho e filha têm o mesmo peso no coração. E esse filho se ausenta da família, deixando essa dor para trás e um constrangimento. E além de que o seu pai agora teria que dar explicação para os vizinhos, para os amigos. Cadê o teu filho? Ah, meu filho pegou a parte que era dele e foi viver a vida dele. E aí vinha aqueles questionamentos, e por quê, e para quê, e como, e por que ele fez isso. Aqueles questionamentos que todos nós conhecemos quando ocorre uma situação dessa. Então, mais um constrangimento que ele tinha deixado para o seu pai. E assim é nós, meus irmãos, assim é nós. Deus nos gera, Deus nos forma, porque é pela vontade do Senhor que nós somos gerados. Deus escreve o nosso projeto de vida. Deus forma cada ossinho nosso. Deus conta os nossos dias, igual o salmista Davi fala na sua palavra, no Salmo de Davi 139. Deus faz todo o planejamento da nossa vida. Deus tem um projeto para nós na sua presença, igual o pai tinha o projeto para aquele filho desde a sua infância. Desde a sua infância, o pai já vinha desenvolvendo um projeto para o filho. Assim também Deus faz conosco. Deus desenvolve depois o Senhor nos gera, o Senhor nos forma. Gerar é uma coisa, formar é outra coisa. E depois que Deus nos forma, Deus nos dá a vida. E aí o Senhor nos abençoa, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos instrui, o Senhor nos alimenta, o Senhor nos corrige, o Senhor pega e leva nós sempre pelos melhores caminhos, pelas pastos verdejantes e pelas águas tranquilas, igual diz a sua palavra. O Senhor tem cuidado de nós o tempo todo. Às vezes estamos dormindo, o inimigo vem lá para
para nos perturbar, o Senhor não permite. Às vezes estamos viajando, o inimigo coloca uma armadilha na estrada, quer pôr uma armadilha na estrada, Deus não permite. Às vezes estamos trabalhando, o inimigo quer armar um laço para nós lá no trabalho, Deus não permite. Às vezes estamos fazendo alguma coisa no nosso dia a dia, e o inimigo vem com as setas malignas para nos ferir, e Deus não permite, porque o Senhor tem cuidado de nós, e o Senhor nos zela, e o Senhor vai nos dando alimento, o Senhor vai nos dando água, o Senhor vai nos dando instrução, o Senhor vai nos dando inteligência, sabedoria e conhecimento, e nós vamos crescendo na presença do Senhor, nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos ficando robustos, nós vamos ficando bonitos na presença do nosso Deus, e vamos aprendendo com o nosso Deus. Você que não cantava, agora louva, agora canta. Você que não pregava, agora prega. Você que não ensinava, agora ensina. Você que não tocava instrumento nenhum, agora você toca. Você que não sabia nada, agora você dirige uma congregação, dirige um campo, um ministério. Você que não tinha conhecimento, não tinha instrução, não tinha nada, agora você é um maestro, agora você é um ensinador da palavra do Senhor, agora você faz a diferença no posto que você está. Então Deus investiu em você da mesma maneira que aquele pai investiu naquele filho, da mesma maneira que aquele pai zelou e cuidou da herança daquele filho, e quando o filho a pediu, o pai o entregou. A mesma maneira Deus tem cuidado da nossa herança na terra, os nossos filhos, a nossa família, nossos familiares, nossos negócios, além de que Deus tem cuidado do nosso patrimônio no céu, da nossa herança eterna. E às vezes, meus irmãos, por causa de uma coisa ou de outra aqui nesse mundo, por causa de uma atitude que a gente se depara na congregação, na igreja, no ministério ou na família, a gente diz: chega, chega, não quero mais viver essa vida, não quero mais, agora eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero viver. Aí a filha cresce, o filho cresce. Ó pai, não quero mais estar embaixo das tuas ordens, não quero mais estar embaixo dos teus conselhos, não quero estar embaixo mais do seu ensinamento, eu quero que é meu e vou cuidar da minha vida. Como nós carnais fazemos assim para nossos pais, muitos de nós também fazemos assim para o nosso Deus. Depois que o Senhor nos cuida de nós, o Senhor nos gera, o Senhor nos forma, o Senhor nos cria, o Senhor nos protege, o Senhor nos levanta, o Senhor nos orienta, o Senhor nos ensina, o Senhor nos fortifica, o Senhor nos dá um nome, o Senhor nos dá uma identidade, o Senhor nos dá um destaque na sociedade. Aí chega um momento que nós achamos que já sabemos tudo, que já conhecemos tudo, igual aquele moço achou que nunca mais ia ter problema, porque ele já tinha recebido todas as instruções do seu pai, o seu conhecimento, já tinha um pouco de experiência, já tinha um pouco de recurso, achou que já podia sair e ser independente mundo afora. E assim é muitas vezes nós, meus irmãos, às vezes porque fazemos um curso de teologia, porque estudamos a palavra, porque conhecemos a Bíblia, porque pregamos umas poucas vezes, porque louvamos, porque cantamos, já achamos que não precisamos mais da orientação do pastor, não precisamos mais da orientação da nossa mentoria da igreja, não precisamos mais do Senhor na nossa vida, não precisamos mais de Jesus, não precisamos mais andar com Cristo, não precisamos mais orar, não precisamos mais nos santificar, não precisamos mais ler a Bíblia. Às vezes nós pensamos que já somos um superstar, que já temos domínio, que já sabemos de todas as coisas, que já dominamos o conhecimento e achamos que nós somos mais espertos do que o inimigo que está aí fora procurando nos tragar a todo momento, e viramos as costas para o nosso Deus, viramos as costas para o nosso pai, muitas vezes para a nossa mãe, e saímos pelo mundo a aventurar. Da mesma maneira, viramos as costas para o Pai, viramos as costas para Jesus, viramos as costas para o Espírito Santo, e ignoramos todo o investimento que o Senhor fez na nossa vida, começando pela nossa geração, a nossa formação,
e o nosso nascimento, depois o nosso crescimento, e pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde derramou seu sangue por nós e lançou nossos pecados no mar do esquecimento, e nós viramos as costas para isso, e nós nos tornamos um ingrato, e nós dizemos: Senhor, não preciso mais de Ti, Jesus, não preciso mais do Senhor, não preciso mais do Espírito Santo, não preciso mais estar na igreja, eu já conheço, eu já sei por onde que o diabo vem, eu já sei por onde o inimigo ataca. Olha, mãe, eu vou cuidar da minha vida, eu já sei, eu já sou uma moça, eu já sei me cuidar, eu já sei me defender, eu já conheço as atitudes do maligno, as artimanhas do maligno, eu sei o que fazer, e eu sei muito bem me virar, e viramos as costas, e a moça vira as costas para sua mãe, vira as costas para sua família, assim o moço igualmente também, e assim todos nós, muitas vezes viramos as costas para o nosso Deus, pensando que já somos autossuficientes, e quando estamos lá fora, aí nós começamos a ver, quando nós estamos lá fora, enfrentando o inimigo da fome, o inimigo da dor, da solidão, da rejeição, da humilhação, o inimigo da vergonha, e enfrentamos o inimigo da perturbação, da depressão, enfrentamos o inimigo que nos oprime e que nos coloca de lado, aí nós começamos a ver a realidade, e aí nós caímos na real, e aí não resta outra coisa para nós, não resta outra coisa, meu irmão, para mim e para você, não resta outra coisa, meu moço, para ti, não resta outra coisa, moça, para ti, a não ser você se lembrar da casa do Senhor, se lembrar da casa do Pai Eterno, se lembrar da casa do nosso Jesus, se lembrar do amor que o teu pai e tua mãe tinha por você, se lembrar da bonança que tem na casa do nosso Pai e voltarmos para o braço do nosso Senhor, e Ele nos receberá de braços abertos, conforme está escrito em Mateus 11:28, que Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E essa palavra que esta noite grave na tua mente, no teu coração, que nesse momento essa palavra entre na tua alma, no fundo da tua alma, e veja a tua situação, onde que você está. Você tinha tudo na casa do Pai, você tinha tudo na casa da mãe, nós tínhamos tudo na casa do Senhor, e hoje estamos aí pelo mundo quase que comendo a comida dos porcos, e muitos em situação pior do que isso, comendo comida além da comida dos porcos, comendo coisas piores do que comida dos porcos. Meu irmão, minha irmã, se conscientize agora, ouça essa palavra e saiba que tem um Pai que te ama, tem uma mãe que te ama, tem um Deus que te ama, tem uma igreja que te ama, tem um Cristo que morreu por ti na cruz do Calvário, que está de braços abertos te esperando, tem o Espírito Santo pronto para te consolar, pronto para enxugar as suas lágrimas e curar as suas dores, tirar as suas dores e curar as suas feridas. Volte agora para a casa do papai, volte agora que ele está de braços abertos te chamando. Venha enquanto é tempo, o momento é agora, o momento é já. Levante-se de onde você está, coloque o seu joelho no chão e diga: Senhor, pequei contra os céus e pequei contra o meu Pai, pequei contra ti, pequei contra a igreja, contra o pastor. Senhor, me perdoa porque eu quero voltar para a tua casa, e o Senhor vai te receber de braços abertos, vai trocar as suas vestiduras e vai pôr um anel no seu dedo novamente como sinal de autoridade, e como membro dessa família que está se preparando para morar no céu glorioso. Em nome de Jesus, receba essa palavra no teu coração, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.